Boa noite. O canal Boa do noite. Poeta está começando a sua 11ª edição. Boa noite, Hamilton. Boa noite, César. Estamos aí. Preparados para começar a nossa 11ª edição? 11ª edição, com esse frio aí, preparadíssimo. Bom, antes de começar, então, primeiro eu quero agradecer ao pessoal que nos acompanha. Nós temos alguns fiéis assistentes que todo mês nos assistem, agradeço muito a eles. Agradeço às novas pessoas que chegam para assistir o nosso canal, né? E a gente continua na nossa missão de mostrar a poesia na sua maior diversidade possível, né? E hoje nós vamos contemplar um poeta de múltiplas linguagens, né? Múltiplas mídias, que é o Tiago de Barros, né? Nosso convidado, que convidou, por sua vez, o Arthur Gomes, né? Que é outro poeta das múltiplas linguagens também, para falar sobre a obra dele, e a Renata Barcelos, né, que além de poeta, escritora, radialista, ela é professora, pós-doutora em literatura, que vai fazer homenagem ao poeta, ao escritor que o Tiago de Barros indicou-nos, né, para a nossa cerimônia do reencantamento, que é o Jorge Luiz Borges. Mas antes de chamar esse pessoal, Milton, eu quero aproveitar, como a gente havia combinado antes, e dizer ao nosso público que nós estamos instituindo duas novas modalidades no nosso canal do Poetariado, né? A primeira delas é o nosso aniversário, né? O mês que vem, agora em julho, nós completamos 1 ano de canal do Poetariado, né? E a novidade para comemorarmos essa data é que todas as edições do canal do Poetariado estarão também disponíveis em podcast, né? Aliás, eu agradeço, inclusive essa foi uma sugestão do nosso convidado, Tiago de Barros, e eu agradeço a ele por essa belíssima sugestão. Eu acho que vai ampliar bastante, né, a difusão da poesia. A segunda novidade é que a gente quer contribuir com as pequenas editoras, né? Então, a partir do próximo mês, nós vamos anunciar os livros de poesia e ficção que serão lançados no mês seguinte, né? Como a quantidade de livros publicados, até pelas pequenas editoras, é muito grande, os interessados devem nos mandar um comunicado, pode me encontrar aqui pelas redes digitais, né? Mandar uma mensagem, aí eu entro em contato, manda para a gente uma foto do livro, uma sinopse bastante curta, com algumas indicações de data e hora de lançamento, que a gente divulga no programa. Agora, claro, os lançamentos do mês seguinte, porque o programa sempre acontece na última segunda-feira do mês. Se houver um excesso de livros a serem divulgados, eu, Hamilton, mais Elcio e Elcio Fonseca e Abel Coelho, que formam o quarteto, resolvemos que, havendo muitos livros, a gente vai fazer um sorteio aleatório, né? Porque a gente não tem também muito tempo para ficar fazendo essa divulgação. Então, não é sorteio do juiz do STF, não, né? Não. É um sorteio bem aleatório, numera, sei lá, a gente descobre um jeito de sermos absolutamente imparciais. Legal. Né? E vamos, então, começar chamando o Tiago de Barros. Deixa eu falar outra coisa. Se alguém tiver alguma sugestão para a comemoração também do nosso primeiro ano de trabalho, estamos abertos para avaliar alguma sugestão nova, alguma coisa, etc., para não deixar passar em brancas dúvidas esse dia, tá bom? Maravilha. Outra coisa, eu sempre esqueço das coisas, sou esquecido por natureza. Lembrar ao nosso público, não esquecer de inscrever-se no nosso canal, acionar o lembrete para receber novas informações e ajudar com isso a divulgar a poesia. Com vocês, Tiago de Barros, querido, boa noite. É um prazer grande ter você aqui no canal do Poetariado, né? E, como eu lhe disse antes, né, eu, no lugar de apresentar a minha imagem de Tiago de Barros para o público, eu prefiro que o próprio Tiago forneça informações. Quem é Tiago de Barros? Boa noite, Tiago. Quem é o Tiago aí? Bom, sabemos inicialmente que é Marcelo de Barros Tiago, né?
Estou aqui configurando o som ainda para não aparecer, para não ter som duplo no YouTube. Mas é isso. Então, agora sim, oficialmente, boa noite a todos vocês, boa noite à audiência privilegiada do Poetariado. Vocês já cativaram aí uma audiência qualificada, gente que realmente ama literatura, gente que vive a poesia, leitores, escritores. E sendo vocês que estão tocando esse belíssimo projeto a partir de São Paulo, né? César, Hamilton, Elcio, Abel, é um privilégio para mim poder, de alguma forma, né, humildemente contribuir, né, estar aqui, poder falar um pouco do trabalho que eu faço no meio literário, no meio artístico e nas instituições culturais e, quem sabe, né, somar aí com meus 2 centavos aí no Poetariado, né? Eu sou... É bom que se diga, eu reencontro aí alguns escritores que eu conheço pessoalmente, fico conhecendo novos autores e, é claro, né, somando aquilo que a gente conhece em poesia, em literatura, em arte, né? Vocês estão de parabéns e para mim é um privilégio estar aqui. Hamilton, com você. Temos hoje um poeta sui generis, né? Quer dizer, tem várias qualificações, características, e um poeta que é incrível, né? Ele não gosta de escrever. Um poeta que não gosta de escrever, eu nunca vi um poeta que não gosta de escrever. E é um poeta que começou com 25 anos e foi por várias linguagens, né? Um artista que pinta, escreve, encena, fotografa, borda, borda, etc. E que tem um lugar privilegiado, assim, que, vamos dizer assim, que iniciou em sua obra, embora você seja de Brunópolis, né? Brunopolitano, tá certo? Né? Uma pequena cidade de Santa Catarina, no oeste, que tem 3.000 habitantes hoje. E depois se desloca para Blumenau e começa a fazer toda uma trajetória a partir dali, aquele seu lugar matriz. Eu queria que você falasse um pouco sobre Blumenau, as suas influências, o que essa cidade gerou no cello na sua primeira inspiração poética. Então, Hamilton, enfim, como você está dizendo, né, eu sou catarinense de nascimento, né, mas sou assim... Hoje eu sou carioca por adoção, né? E como diz o jargão, cidadão do mundo por vocação. Eu sou muito pé na estrada, né? Já andei muito por aí. São já em mais de 20 países que eu apresentei meus trabalhos, né? Estive em todos os estados do Brasil também. É uma hora dando palestra, outra hora fazendo oficina, outra hora dando curso, outra hora fazendo curadoria, outra hora autografando meus livros, fazendo exposição, curadorias, etc. Editorias independentes. América do Sul também, estive em todos os lugares, eu sou muito pé na estrada, mas eu tive que nascer em algum lugar, né? E foi nessa pequena cidadela encravada nos altiplanos catarinenses, né? Eu sou um Highlander, né? Nasci na terra da neve, né? Brunópolis é uma pequena comunidade de imigrantes, né? E se hoje tem 3.000 pessoas, imagina na época que eu nasci, né? No milênio passado, né? Mas eu gosto de pensar, né, nesse lugar onde eu apenas nasci, né, depois andei pelo mundo, eu gosto de pensar e lembrar da minha pequena infância lá, da minha primeira infância, como um lugar de mulheres bonitas e homens valentes, né, assim que eu lembro desse chão que me viu nascer, né, nasci de parteira, né, e depois andei pelo mundo, né, eu tive que servir o exército, né, na cidade de Lages. Depois eu saí de lá, no Exército eu já comecei a trabalhar com comunicação, com arte, eu era o desenhista do quartel, e o cara que escrevia, tinha que escrever alguma correspondência, criar os manuais de instrução, então ali eu já fui entrando nesse âmbito, assim, da comunicação e das artes, né, que são as duas palavras que norteiam a minha vida. Já escrevia algumas crônicas, alguns poemas, mas não tinha muita noção do que fazia, e depois eu saí do quartel, tive que sair desse serviço militar obrigatório, e fui parar em Blumenau, porque lá tinha muito campo para quem sabia desenhar, né? Acho que vocês sabem, é o maior polo têxtil do país, então eu desenhava lá as confecções, os desenhos, as estampas, as modas, trabalhei para vários estilistas lá, várias marcas conhecidas nacionalmente, né? Eu criava as estampas,
Mas aí eu fui sentindo ali que faltava alguma coisa, entendeu? Eu era pago para fazer uma coisa que eu adorava fazer, que era desenhar, entendeu? Mas eu sentia falta realmente da criação mais genuína, mais autoral, né? E foi aí que eu comecei, sabe, quando eu estava com 25 anos, eu comecei tardiamente, como você bem lembrou, a maioria dos poetas começam muito cedo, e eu não gostava exatamente de poesia, eu não gostava de literatura, gostava de escrever, gostava muito de ler, até hoje eu sou um leitor voraz, mas eu tinha uma complicação, assim, com a coisa dos poemas, né, porque é um pouco de trauma, né, daquelas escolas, assim, que eu tive que estudar, onde a gente tinha que fazer aqueles trabalhos chatos, né, sobre navio negreiro, sobre os Lusíadas, né, e então eu não tinha muito interesse na poesia, por desconhecimento mesmo. E aí eu resolvi, com 25 anos, mergulhar mais fundo nas artes de uma forma geral, não é? E ali era um período assim onde a gente estava já passando, né, essa transcendência, né, de período histórico, né, da pós-modernidade, da fragmentação, e eu falei, vou estudar artes, entendeu? E aí foi onde eu comecei a fazer parte de ateliê coletivo da FURB, né, que é a principal universidade que tem lá. Então lá eu fazia meus cursos. Eu fazia teatro no Teatro Carlos Gomes, né, no NUT, Núcleo de Teatro e Escola. Em Blumenau, né, a FURB organiza o melhor festival universitário da América Latina, uma grande tradição, né, sempre vai pessoal de São Paulo, Rio, né, dos países da América do Sul, e ao mesmo tempo curso de fotografia e oficinas de escrita, e escrevendo e tentando achar um caminho, tentando achar uma voz de autor, tentando achar um estilo, uma identidade para o meu trabalho criativo, tudo muito experimental, tudo muito tateando no escuro, e eu tive a sorte de viver numa cidade que tinha e tem uma tradição literária, uma cidade com uma poesia muito forte, né? E eu estou falando de Nassau de Souza, um grande haicaísta, estou falando de poetas que trabalhavam surrealismo, como, por exemplo, Lauro Lara, Wilson do Nascimento, escritora Urda Klieger, que hoje tem mais de 20 livros por aí, o grande haicaísta, amigo de Martinho Bruning, o Martinho Bruning, amigo de Mário Quintana. Então eu convivia com essas pessoas, Geraldo Luz e Terezinha Manzac, e tantos outros que agora me foge o nome, e um grande professor de literatura, o poeta negro José Endoença Martins, um extraordinário poeta. Então eu convivi com essas pessoas e foi impossível não me deixar contagiar, não pelos seus estilos, mas por essa coisa da escrita poética, né? E também eu não posso, de jeito nenhum, deixar de lembrar aqui a convivência com um grande poeta, né, de Blumenau, um nome nacional, que inclusive já foi homenageado aqui no Poetariado, pelo Rubão, né, pelo nosso querido Rubens Martins, que é o Lindolf Bell, né? Lindolf Bell é um grande poeta catarinense e que ele abriu em Blumenau a primeira galeria de arte, a Sua Sul. Então eu tive o privilégio de conviver os últimos 8 anos da vida dele. E então, respondendo a você, Hamilton, não tem como não me contagiar com essas influências que estavam ao meu redor. Olha que privilégio, né? E é claro que, a partir disso, eu fui encontrando o meu estilo com muita experimentação, né? E aí eu encontrei a poesia visual, encontrei a poesia expandida nessas formas mais experimentais do fazer poético, e o meu trabalho começou a surgir, ser publicado aqui e ali, e foi tomando aí o seu rumo. Tiago, só mais uma perguntinha, é o seguinte, mas qual foi a pedra de toque para você, o clique que deu para vou escrever? Porque você já vinha dessa experiência de fotografia, de pintura, de desenho, de coisas, etc., que são linguagens que têm uma ponte. Qual a ponte que você fazia, inclusive, com a literatura, para sintetizar tudo isso? Porque, na verdade, você começa a fazer uma literatura que junta todas essas experiências, né? Uma coisa multifacetada, etc. Como é que foi isso? Encontrar a pedra de toque é um desafio, porque você tem que encontrar um momento, você tem que encontrar um fato, algo que gerou um insight, que tenha talvez, né, gerado algum, instigado, né, uma ação, né?
O que aconteceu é que eu fui escrevendo, e dali a pouco tinha poemas, poemetos meus publicados nos jornais locais, em pequenas antologias que surgiam aqui e ali. Às vezes tinha que incluir um poema em alguma atividade teatral. Existiam também saraus, então a gente era convidado, eu fazia performances, né? Eu comecei fazendo performances, e uma performance aqui, outra ali, e às vezes não tinha texto, ou não tinha texto para ensaiar, e eu dizia um texto meu, mas assim, espontaneamente. E eu lembro que eu era um jovem, um garoto muito transbordado de palavras, muito falante, loquaz, tagarela, etc. Era tudo muito desregrado, né? E essa coisa, eu pensei, eu preciso não melhorar a linguagem, eu preciso me tornar dono da linguagem, eu preciso me assenhorar daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, daquilo que eu penso, de uma forma mais comedida e mais precisa. E aí, em vez de estudar literatura, eu fui fazer fonoaudiologia, eu fui fazer teatro, como eu já mencionei, e fui fazer curso de oratória, né, essas coisas. E um dia, no curso de oratória, o professor falou, olha, semana que vem vocês têm que trazer um poema, cada um vai dizer um poema ali na frente. E aí, como eu não lia muita poesia, o poeta que eu gostava era Mário Quintana, que eu me identificava, eu levei um poema do Mário Quintana, e na hora de ir lá para frente, eu não tive tempo de ensaiar, eu tinha ensaiado, achava que tinha decorado, e na metade do poema eu esqueci o restante do poema, e improvisei e fui dizendo coisas minhas, né, coisas que eu tinha escrito e coisas que eu criei na hora, e no final ninguém sabia que eu estava inventando, e todo mundo aplaudiu, e acho que ali meio que nasceu a poesia, né, que depois ganhou esse corpo todo. Cello, me diz uma coisa, antes de passar para um próximo tópico da nossa conversa, eu não poderia me furtar a um comentário, né, que é um pouco um atributo de Tchelo de Barros, uma qualidade de Tchelo de Barros, que é o nomadismo. Ah, sim, sim. E claro, o nomadismo, para mim, é um tema extremamente importante, né, porque é o deslocamento constante da persona, né? E, evidentemente, esse estilo de vida tem uma influência direta não só na percepção de mundo de quem o vive, né? Como também, no caso seu, que é escritor e poeta, no teu trabalho literário. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação e como é que você... e até, se possível, falar algum poema que contemple essa relação, se você tiver aí disponível. É esse comentário que eu queria ouvir de você. Poema, eu estou lembrando o poema que nem meu não é, né? Que é o... Como é que é? Até do Leminski, né? É muito romântico. Meu ponto pacífico fica no Atlântico. Não, mas o nomadismo, ele, na minha vida, ele acontece a partir de duas motivações, né? Primeiro, é uma busca, assim, de encontrar mesmo a minha essência, qual história de vida que eu poderia escrever para a minha existência, a partir do fato de eu ser resultante de imigrações, né? Vocês sabem que da metade do século XIX para frente, rolou muita imigração no sul do Brasil. Então eu tenho um pouco de português, eu tenho um pouco de alemão, eu tenho um pouco de italiano, mas eu tenho misturado também sangue caigangue, né, dos índios do sul, né? Aqui tem sangue caigangue, então que eram tribos que também exerciam um certo nomadismo naqueles planaltos, né, do sul, nos campos catarinenses e gaúchos, né? Então eu pensei, nossa, eu sou esse cidadão sul-americano miscigenado, né? E a partir disso, eu pensei, nossa, mas eu tenho que conhecer esse país aqui onde a minha família se instalou, onde eu nasci, onde eu estou crescendo, eu preciso conhecer o meu país. E dessa ideia de conhecer o meu país, surgiu essa ideia de conhecer o meu continente e de conhecer outros continentes. E eu comecei a botar o pé na estrada, né, até numa certa
Lembrando agora que historicamente sempre houveram escritores viajantes, poetas viajantes, o próprio Basho, né? Basho, o grande haikai-ista medieval japonês, era um cara que de vez em quando botava o pé na estrada e sumia no mundo, né? Lá no Japão. E eu, de vez em quando, fazia isso, botava a mochila nas costas, o pé na estrada, e eu ficava meses desaparecido, né? Eu chamava de vou fazer mais um desaparecimento, né? E assim começou essa coisa da viagem, que ainda não é o nomadismo, ainda não é, mas é a semente dessa postura de deslocar-se, né? Essa coisa de viver dentro de trajetórias, né? Com certeza vocês rememoram comigo o poeta espanhol Antonio Machado, né, que dizia o caminho, como é que é? El camino se hace al andar. Não há caminho. Não há caminho, el camino se hace al andar. Acho que é mais ou menos assim, né? Isso. E de modo que eu comecei a perceber em mim que quando eu estava em viagem, e não eram viagens de turista, eram viagens de peregrinação mesmo, de andar pelo mundo, de conhecer os lugares, de ficar um tempo nesses lugares, nesses países, nesses povos, absorver outras culturas e conversar muito com as pessoas e conhecer novos estilos de vida, novos modos de estar no mundo mesmo, né? E eu notava que isso influenciava no meu trabalho criativo, né? Porque quando eu me deslocava, eu ficava em estado de... Não é que é um estado prolongado de meditação, não é isso, mas a tua mente fica mais vazia e mais aberta para o novo, né? Porque você vê mais coisas, você lê mais coisas, conversa com mais pessoas e tem mais experiências sensoriais. Então, isso tudo foi assim, configurando uma motivação de cortar as raízes e expandir as asas, né? E sair pelo mundo. E foi assim que eu acabei morando em vários lugares no Brasil, né? E para fechar essa resposta, eu lembro que, bom, nomadismo é isso, você poder fazer aquilo que você faz, mas morar onde você quiser, né? Então, eu morei no Nordeste, morei na Amazônia, né? No momento, eu estou no Rio de Janeiro, né? Ano que vem pode ser que eu esteja em outro lugar. E para fechar, eu estou lembrando que eu sei que o Arthur Gomes está aqui, está nos ouvindo, eu estou sabendo disso. Eu lembro que no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, em 2013... o Arthur estava apresentando um sarau na Livraria Argumento, e eu entrei pela porta, ele, o Tchelo de Barros aqui já me chamou, já me botou no microfone para dizer um poema, e ele assim, o Tchelo de Barros, de Maceió, aqui no Rio, mal ele sabia que eu tinha passado 3 anos na Amazônia e já estava morando no Rio. Eu posso fazer uma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. É o seguinte, você, de todas as centenas, dezenas de livros que você leu, né, você separa, parece que 3 influências grandes, né, e uma é Saramago, a outra é Borges, e a terceira o Leminski. E é interessante quando eu vejo essas três obras, por exemplo, eu não consigo identificar o Tchelo de Barros com Saramago, com Borges, não consigo ver nos livros, né, Letramorfose, Olho Zen, Olho Nu, etc. Vejo um pouco, talvez assim, marginalmente um Leminski, entendeu? Marginalmente. Por que você... Como é que você vê essas influências assim? Isso realmente é uma coisa, é bem interessante até de comentar isso, porque eu tenho assim um apreço muito grande pela obra. Bom, eu sou um leitor voraz, eu leio um pouco de tudo mesmo, sempre fui, desde criança, né? Eu lembro que com 11 anos de idade a gente foi morar num lugar na divisa, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Anita Garibaldi. Eu gosto de dizer que eu sou conterrâneo de Anita Garibaldi, né? Laguna. Ela não nasceu em Laguna, isso é uma versão que existe, né? Ela nasceu mais ali na Serra, ali, Lages, Bom Jardim da Serra, que é próximo de onde eu nasci. Mas existe uma pequena cidade que também cai neve todo ano, que é Anita Garibaldi, e
E lá em Anita Garibaldi, o que eu ia dizer mesmo? Eu ia contar para sobre vocês. As influências, sobre as influências. Das influências. Então, a gente fui morar na frente da biblioteca da cidade. Com 11 anos de idade, eu fui lá sozinho, fiz a ficha de inscrição e comecei a devorar livros. Eu era o maior leitor da cidade, com 11 anos de idade, né? Eu li os livros de inglês de Souza, né? Os contos dele da Amazônia, e eu dizia, um dia eu vou conhecer, um dia eu vou morar nesse lugar. E fiz isso. Mas aí, literariamente falando, né, em termos de influências e confluências, claro, eu conheço a obra do Saraiva, a obra completa tanto em português quanto em espanhol. Tenho um projeto de voltar a lê-lo, né? E realmente eu tenho um apreço por essas obras, por esses autores, né? E não mas eu procuro assim não ter a influência deles no meu trabalho. Mesmo muita gente já me perguntou uma coisa parecida, Milton. Poxa, mas você foi amigo do Lindolf Bell, você via ele dizendo aqueles grandes poemas, aquelas declamações, aqueles textos, né, instigantes, e a gente não vê isso no seu trabalho. E é verdade, né? Convivi com estes autores, mas por uma questão de estilo, de identidade, de voz pessoal, talvez da divisão de mundo, fui encontrando o meu caminho dentro da produção literária. Você menciona, talvez marginalmente um pouco de Leminski, mas, na verdade, eu antes de conhecer Leminski, eu já fazia esses poemas verbo-voco-visuais, eu já explorava esses, eu chamo de poemínimos, né? Quer dizer, outras pessoas também chamam poemetos, né? Ou nanopoemas de poemínimos, não é nenhuma invenção minha. As pessoas começaram a chamar de poemínimos, eu já fazia isso antes, as pessoas diziam, olha, isso aqui que você faz parece os textos do Leminski, do Paulo Leminski, daquele paranaense, mas eu não conhecia, né? Fui conhecer depois. Eu fazia o que eu chamava de subversão de slogans, né? Que eu trabalhei já em agência de publicidade, já trabalhei com jornalismo, trabalhei com várias mídias. E eu fazia desenhos para agências de publicidade, né? Eu criava os textos, também fazia os slogans, né? E fazia slogans em guardanapos. E as pessoas dizem, mas isso aqui parece os poemas do Leminski, né? Porque usava literações, usava assonâncias, né? Algumas figuras de linguagem. Mas eu conheci antes do Leminski o poema Minuto, que é uma proposição do poeta José Endoença Martins, né? Que hoje... E Oswaldo fazia também, né? Também, claro, isso aí não foi invenção nem da minha geração, isso já veio muito antes, né? Mas eu fazia naturalmente, sem conhecer o cânone, sem ser um grande leitor de poesia. Depois é que eu fui encontrando isso tudo, e aí eu não chamo de influência, eu chamo de confluência, né? Porque essa geração, anos 80, anos 90, essa geração pós-ditadura, muita gente fez o poemeto, o poema curto, né, os nanopoemas, né? Eu fazia intuitivamente, e nem chamava de poemas, eu chamava de slogan mínimo, subversão de slogans, né? E de modo que um dos meus livros, o Letramorfose, é constituído quase que só poemas. Fala de novo, Tchelo, porque eu acho que deu uma travada. Tá certo. Vocês ouviram até onde? Não. Ouvimos tudo. É que deu uma travada na imagem, eu achei que tivesse cortado o teu som. Mas deixa eu aproveitar, então, e te perguntar, e o Borges, como entra nisso? O Borges, olha, é incrível, né? Porque eu realmente gosto muito da obra do Borges, né? Eu tenho, inclusive, uma performance que eu já apresentei. Uma vez me perguntaram, Tchelo, mas entre as tuas influências de poesia visual, qual é o poema visual preferido seu? De quem é? E eu disse, na verdade, é um conto curto do Borges, porque é escrito em prosa, né? Talvez a gente pode chamar de uma prosa poética, né? O Borges era chegado naquelas listas, né? Que é aquele onde ele diz que um homem decide preencher um determinado espaço à sua frente de imagens e começa a desenhar. E ele faz uma lista de animais, utensílios de caseiros, e a rua, e os rios, e as cidades, e os países.
e no final do poema ele diz que pouco a pouco se afasta para contemplar a sua obra e percebe que aquele paciente labirinto de linhas formava a imagem do seu próprio rosto. Então, este para mim, é um poema visual, né? Então Borges entra muito mais assim, não como influência no meu trabalho, na minha escrita, mas como alguém que teve um posicionamento diante do fazer literário. Foi uma pessoa que mergulhou profundamente nessa palavra chamada literatura, sabe? E isso talvez tenha me tocado, talvez não influenciado, mas me tocado. Eu lembro que eu estive na faculdade de letras, tal, estudava lá, mas quando eu comecei a ler os ensaios de Borges, foi com aquilo que eu me identifiquei, sabe? O mergulho na literatura, sabe? Ter o privilégio de estudar a obra de alguém que diz que o fato central da minha vida tem sido a existência das palavras e a possibilidade de dizê-las em poesia, sabe? É algo assim que me toca, e aí não, vou até o fundo, vou ler tudo que essa pessoa escreveu, e fiz isso. Estive na Argentina, na casa dele, estive na biblioteca, onde ele foi diretor, né? Comecei a conhecer mais a obra desse autor, mas sem deixar que aquilo influenciasse o meu trabalho. Maravilha. Eu acho, então, que está na hora da gente chamar, né, a Renata Barcelos, porque ela vai nos brindar com uma homenagem ao Borges. Eu só preciso achar... Aqui está a Renata. Renata, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer ter você aqui para prestar essa homenagem ao Borges, né? E já quero te dizer, você não vai ficar só na homenagem ao Borges, não, porque você tem também um trabalho muito importante de análise da poesia visual do cello, e quando a gente for conversar sobre isso, eu não vou deixar você fora, não. Muito obrigado, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no canal do Proletariado. Eu vou discorrer brevemente sobre Jorge Luiz Borges, é muito vasto, e aí destaquei os pontos mais relevantes, mas fazendo, na medida do possível, um paralelo com a produção do Cello de Barros, que, para desenvolvimento da pesquisa, a análise dos poemas visuais dele, nós conversamos sempre, enfim, surge sempre um debate, e o Borges está sempre presente, de alguma forma, dentro da fala do cello, em diversos momentos. Jorge Luiz Borges nasce em 1899 em Buenos Aires e falece em 1986 em Genebra, em virtude de um câncer no fígado. Ele passou por um processo de uma cegueira gradativa, isso já é uma questão de família, 5 gerações já sofria com isso. O pai dele também, ele foi morar na Europa durante 5 anos, que foi o período que o pai dele foi fazer tratamento, de 14 a 21, ele mora na Europa. A cegueira dele se acentua com uma queda que ele teve na janela, isso ele relata até numa das narrativas dele. E o Cello já comentou aqui, ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, foi professor da Faculdade de Buenos Aires. A gente sabe que ele teve um envolvimento político contra, né, o peronismo, o fascismo, e isso fez com que ele, na década de 60, ele teve uma enorme ascensão na Europa. Ele foi fonte inspiradora de vários grandes pensadores, vou mencioná-los aqui, mas, ao mesmo tempo, ele foi isolado do contexto dele latino, vamos dizer assim, dado o posicionamento dos outros escritores esquerdistas. Bom, Jorge Luiz Borges, ele foi considerado argentino globalizado, uma grande sumidade literária, e o Maradona da literatura. O pessoal fez essa analogia, o que o Maradona fazia com a bola, o Borges fazia com as palavras e, especificamente, com a narrativa, que é algo que
é a fonte de pesquisa maior da obra dele e influencia. Ele é um dos maiores do século XX e influencia dos escritores do século XX até aqui. Bom, Borges relata que os maiores influências que ele teve foi Shakespeare, e dentro da narrativa foi a questão do romance, da estrutura do romance do Joseph Conrad. Ele comenta sobre isso, e o Flaubert, que é um dos maiores escritores franceses. Os autores que são influenciados por ele vai ser Foucault. Foucault o menciona dentro de um prefácio dele, de uma das maiores obras, A Palavra e as Coisas. Deleuze também. Blanchot, de todos esses, Blanchot é um que mais se inspirou na obra dele, inclusive quando ele menciona a questão do espaço, que é uma questão inquietante do século XX, dos escritores. Blanchot vai dizer: o espaço literário é a apresentação de um outro mundo construído pela linguagem, isso a partir da leitura das obras, das produções do Jorge Luis Borges. E nós vamos ter também o Derrida. Derrida desconstrói a questão dos sentidos das palavras a partir também dessas leituras do Borges. Então, ele foi um grande poeta, ensaísta. A narrativa surgiu tardiamente para ele, em torno dos 35 anos. Ele começa a se destacar na década de 40 e a grande ascensão dele é na década de 60, na Europa. As características da obra dele: imaginativa, a gente sabe que tem a questão do miticismo, muita ironia, o paradoxo, a metáfora, que é imprescindível, e a questão muitos alegam que ele é muito mais citado do que lido, dada a erudição e ser considerado uma leitura difícil, devido às inúmeras referências que ele faz nas obras. E a gente faz um paralelo aqui com o próprio autor aqui homenageado, Cello. Alguns poemas visuais do Cello não há a questão do verbal, da linguagem verbal, é mais só o icônico, os símbolos, essas referências que, se não houver um conhecimento de mundo muito vasto, a pessoa não vai se apropriar e não vai entender aquilo dali. E o mesmo ocorre lá com a obra do Jorge Luis Borges. Os temas mais tratados é a questão do espaço. Cello também tem, é uma das temáticas recorrentes dentro da produção da poesia visual do Cello. A questão do tempo também é uma outra, né? E para o Borges, a questão do tempo é uma mera convenção social. A metafísica, que vai transpassar toda a narrativa dele, é isso que o faz ser um autor de destaque. Como que a gente pode dizer? Ele é aquele autor que, eu vou fazer uma analogia aqui muito doida, mas vamos lá, como uma cobra. Ele vai, te encanta, como é que se diz? Te envolve e depois dá o bote. O bote seria o momento da surpresa na narrativa dele, desse medo que surge e do leitor ficar: isso será verídico ou é ficção? Dada até as alusões que ele faz nas obras. E a questão da forma como ele se apropria das palavras e compõe as suas narrativas curtas, objetivas, no sentido de que ele diz o indizível, ele consegue expressar em palavras aquilo que as pessoas jamais conseguiram. Então, essa é a percepção que se tem dele também. E aí, vamos fazer um paralelo aqui com o Cello. O Cello, o Borges isso faz dentro da narrativa, e o Cello, dentro desses poemínimos, com palavras, com uma sílaba só, ele vai conseguindo fazer uma composição. Quando a gente lê o poemínimo, fica percebendo como que ele conseguiu pensar aquelas palavras e fazer aquelas combinações. Quem conhece o Cello sabe que conversando nada passa impune. A gente está conversando com ele, de repente sai uma tirada, e aí dentro da pesquisa que eu realizo, eu chamo de olhos de lince. E aí também o ouvido também é ouvido, né, que a gente fala de surdo, né, porque vai longe. As percepções que ele consegue fazer. Então, Borges faz isso muito bem, se apropria muito bem das palavras e faz isso
dentro das narrativas, e a maior obra dele é Ficções. Existe um texto dele chamado Borges e Eu. Borges sempre se coloca como... Ele é muito, assim, vamos dizer assim, a questão do genuinamente modesto. Então, ele vai dizer lá, eu não sei se minha obra merece toda essa relevância. Eu acho que não. Acredito que eu sou uma espécie de superstição, agora internacional. Sou apenas um pequeno escritor latino-americano. Então, ele tinha muito essa questão de se colocar como um personagem secundário, só no Aleph que ele vai ser o protagonista da história. E fica aqui a dica de um texto muito interessante dele, que é Borges e Eu. Aí vem de novo, ele se coloca como secundário ali. Então, dentro dessa linha da característica dele, da modéstia. E aí, voltando lá à obra do cello. O cello é capaz, então, dentro da percepção auditiva e visual, na composição da palavra, decouper. Então, cortar palavras e dar outro sentido, que é algo que o Derrida vai apontar dentro, né, dizendo que a partir das leituras de Borges é uma influência que fica dele também. E aí Borges tem muito recorrente a questão do espelho, então o leitor lê a obra, a produção toda, e se projeta ali, ao mesmo depois vai ter aquela questão do espanto, do estranhamento. O labirinto, que é algo também muito presente dentro da obra do cello, e essas temáticas todas dentro, né, que é algo onde vem as grandes alusões que faz a riqueza, a erudição do seu texto, da literatura, da história, da filosofia e da religião. Borges era cético, e ele faz uma colocação que eu, particularmente, me identifico muito. A finalidade da religião é prover um norte de conduta ao homem, um propósito de ordem moral. E ele tinha uma visão muito cosmopolita, ele era percussor da religião, sobretudo do budismo. Vamos ver também, dado a sua, vamos dizer assim, realidade familiar, ele traz a língua inglesa como a base de alfabetização, mas ele tinha o espanhol como língua materna. Ele é um escritor, então, que transita desde pequeno entre duas culturas, e isso também contribui para essa percepção diferenciada dele. No momento que ele mora na Europa, de 14 a 21, o faz conviver com a questão das vanguardas, ele vai com as publicações Prisma, Proa, entre outras várias revistas. A chave da leitura do Borges, né? Da obra de leitura do Borges, por trás da escrita há as leituras, e a gente sabe aqui, até enquanto professor, a gente sempre diz isso, não tem como escrever se você não tem o que dizer, então você precisa ter conhecimento. E a gente verifica a riqueza das alusões, desse conhecimento vasto que ele tinha, Borges, e fazendo leitura dos poemas visuais do cello, também aqui essa necessidade desse conhecimento maior. Essas alusões a gente vê muito também no Livro dos Sonhos, as referências bíblicas ali realizadas, dentro de Ficções, que foi escrito que foi editado em 1944, a primeira edição. Nós verificamos 2 prólogos, que já é um diferencial também a apresentação desta obra, com o texto Sul e o outro Jardim. O Sul é considerado a questão do realismo fantástico, então essa percepção que ele faz da narrativa fantástica, desses elementos mitológicos, e o Jardim dentro de uma perspectiva mais romance policial. Outra obra dele muito interessante é o Livro de Areia, que permite começar e terminar a leitura em diferentes pontos, porque há múltiplas possibilidades de leituras. Isso é um diferencial. Então, através da escrita, ele consegue esse poder do leitor abrir em qualquer parte e conseguir desenvolver uma narrativa e ter um entendimento ali, fazendo leituras diferenciadas. E uma outra questão também, as sequências são infinitas. E a biblioteca, que é a grande questão dentro da obra do Jorge, que tem essa percepção da infinitude, dessa vastidão
cultural, com as múltiplas linguagens, e a gente faz um gancho também aqui com a questão do cello, que transita por essas múltiplas linguagens. Quem conhece a obra dele, não só para a realização desse viés da poesia visual, mas também para os outros trabalhos realizados por ele, daí o título também de multiartista. Legal. Muito obrigado, Renata. Nada. Obrigado, Renata. Antes de continuar nossas questões, eu gostaria que o cello, como diz o próprio Borges, os bons poemas devem ser ditos em voz alta. Eu gostaria que você falasse um poema em voz alta. Falar um poema em voz alta. Agora a questão é qual poema, né? Mas primeiro, parabéns, Renata, né, por essa apresentação, né, do Borges, né? O Borges é um autor que não tem uma apresentação definitiva, né? Porque ele próprio foi labiríntico, né, na vida dele, e essa aí é o labirinto, a vereda da Renata sobre o Borges, né? Mas assim, acho que você mencionou um aspecto importante ali, a questão política que ele esteve envolvido, né? Então eu estou lembrando agora de um poemeto que eu ando mandando para um bocado de gente aí, porque vocês sabem, né, que estamos vivendo um tempo de gente que acredita que a Terra é plana, né? Então sabe, é como se todo mundo estivesse anestesiado, sabe? Ou todo mundo não, muita gente estivesse anestesiado pelas mídias, né, por alguns poderes totalitários que querem se assenhorar aí do nosso país, né? Então eu gosto de pensar assim que o político politicamente mente, que a política anda etílica e o poder podre a não mais poder. Dia para ver no fim da rua o mar, o céu e até a lua que nos vê do fim da rua. Sim, esse é um ideograma, né? Esse aí é um dos ideogramas que eu faço, que eu chamo de ideogramas, né? De ideogramas ocidentais, que é todo construído com monossílabos, né? Ou então de sílabos de até 3 letras, né? Eu me aproprio dessas onomatopeias ou de palavras muito curtas e faço essa sequência de sílabas cujo resultado gráfico se assemelha a ideogramas, né? Também fazendo aquela exploração das assonâncias, das aliterações, como, por exemplo, mais luz do que o sol do meu céu, só o som do seu sim. Né? Ou então tem um que é ainda mais comprido, onde todos os vocábulos têm 3 letras, né? Que fala uma condição feminina, né? Que diz assim, tem dia que tem sol, tem dia que tem lua, tem dia que ela diz não, tem dia que vem nua. E tem um muito bom também que diz assim: rio a rã que diz que é sua ali no rio a luz da lua. Tá, então eu quero aproveitar antes de chamar o Arthur Gomes para a gente conversar sobre a obra. Você vai chamar o Arthur Gomes do quê? Não vou dizer, eu vou dizer a hora que eu chamá-lo. Porque antes eu selecionei um vídeo do cello, exatamente, um vídeo poema dos ideogramas. Como ele é curtinho, tem só 3 minutos, eu quero exibi-lo aqui para o público ter uma ideia visual do seu trabalho, e aí chamar o Arthur Gomes em seguida. Tudo bem? Tudo bem, manda ver.
Essa é uma amostra de um dos tipos de poesia que o Cello de Barros faz. Né? E é interessante, agora, César, quando você vê, assim, por exemplo, os ideogramas e você vê o poeta visual, é como se fossem duas coisas paralelas, né? Se você suprimisse, por exemplo, o poeta visual e só deixasse o ideograma, você veria um tipo de poeta, né? Mas ele consegue juntar as duas coisas, né? Isso é essa linguagem verbal e a linguagem mais visual. Vamos ouvir o Arthur Gomes a respeito disso. Eu acho que é legal. Arthur, seja bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo. Arthur, um poeta performático também, um homem de múltiplas mídias, produtor cultural. Arthur, prazer grande em tê-lo aqui e revê-lo visualmente, pelo menos. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. O prazer é nosso. Boa noite, César. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Cello. Boa noite, Renata. Bom, hoje eu escrevi um texto sobre o Cello, tentando montar uma charada. Chamei de vários, dei vários títulos ao Cello, dei vários nomes, comparei com várias personalidades que me são caras. E a Renata, em uma passagem da fala dela, me fez chegar a uma conclusão. E essa conclusão, para mim, é bem fiel ao que eu acho da obra do Cello e da obra dele, enquanto parceiro, enquanto amigo, enquanto pessoa.
O Cello de Barros é simplesmente o olho de lince do poema. Hoje, nós somos parceiros, já vai lá décadas, começamos a compartilhar projetos juntos, projetos coletivos, ajudar na confecção do projeto do outro e vice-versa. Mas isso não acontece por acaso. Por que isso aconteceu? E foi acontecendo naturalmente. Por que essa afinidade existe? Que a primeira vez que se viu, em 1996, lá em Bento Gonçalves, a gente apenas se viu de longe. Passados 7 anos, em 2003, voltamos a nos encontrar em Bento Gonçalves, e aí nós fomos apresentados por um outro grande amigo nosso, que estava também em Bento Gonçalves, que é também nosso parceiro, que se chama Gidu Saldanha. E é o terceiro atleta nós chamamos de Quino 3. E o Quino 3 nasceu exatamente em Bento Gonçalves. Mas, para pontuar o que nos fez chegar até aqui, com essa parceria que hoje existe, essa cumplicidade que hoje existe. Em 1983, eu criei na minha cidade, Campos dos Goitacazes, quando ainda trabalhava dentro de uma oficina tipográfica como linotipista, um projeto de nome Mostra Visual de Poesia Brasileira, que não era uma mostra de poesia visual. Era, sim, a ideia de um espaço onde pudéssemos expor, ao mesmo tempo, poesia verbal, poesia concreta, poesia neoconcreta, poesia postal, poesia no envelope, poesia processo, neoconcreta, performance, cine-vídeo. Então, todas as linguagens contemporâneas a gente procurava unir nessa exposição. Eu, nesta época, ainda não fazia nada de poesia visual, nem muito menos poesia concreta. O meu trabalho até então era estritamente poesia verbal. Com o andar desse projeto, começo a ter contatos com poetas de todos os cantos do Brasil, de norte a sul. E contatos, todos eles via correios ainda, por cartas, convidando os poetas para participarem do projeto, que eles me remetessem os seus poemas, os seus trabalhos, para a exposição que iria acontecer tal mês, tal dia, em que local. E aí eu fui começando a ter contato com poesia visual, poesia processo, colagens, poesia concreta, cinema com poesia, que hoje nós chamamos cine-vídeo poema, vídeo-poema. E, no andar disso, o projeto acontecendo, indo em frente, cada vez mais contatos, porque cada poeta que recebia contato que eu fazia, convidando para o projeto, ele acabava espalhando aquilo para outros poetas da sua cidade ou do seu estado, que eu ainda não tinha contato, e foi virando uma bola de neve. Tinha meses que eu recebia para essa mostra poetas que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu encontro com o Cello em Bento Gonçalves, não em 1996, mas já em 2003, que a gente é apresentado, o nosso contato pós-Congresso Brasileiro de Poesia começou a acontecer. Os nossos bate-papos, as nossas conversas, não é? E a gente foi percebendo as afinidades. Até então,
nesse Congresso Brasileiro de Poesia em Bento Gonçalves, eu assessorava o Hugo Pontes, que é um baita poeta visual também, a realizar, durante a semana do evento, uma mostra visual de poesia. Isso acontecia desde 1996, a primeira vez que esse evento foi realizado em Bento Gonçalves. Chegou o momento, por questões de saúde, o Hugo não pôde mais ficar à frente desta mostra de poesia visual. Eu assumi. Acredito que apenas 1 ou 2 anos eu fiquei à frente da montagem dessa mostra, dos convites para os poetas. E como a convivência com o cello, o nosso contato já tinha se fortalecido, eu passei a bola para ele, conversei com o coordenador do evento, Ademir Bach, que foi o criador do evento, e passei a bola para o cello, para ele, ao invés de eu ficar à frente da realização dessa mostra, ele criava um projeto de uma mostra com a característica que ele quisesse. E assim foi. E assim começou a acontecer as mostras de poesias visuais lá em Bento Gonçalves. Eu acredito que a primeira foi em 2013. Foram 3, que eu me lembro, foram 3, o cello à frente, sempre dando um tema à poesia visual que ele queria para aquela mostra naquele momento, criando o edital, criando a proposta, e aí a nossa relação de amizade, de parcerias, foi se solidificando. E lá em Bento Gonçalves, em um determinado momento da montagem de uma das mostras, surgiu a ideia de formarmos o Quino 3, né? Para desenvolvermos projetos juntos, projetos, mesmo que não fosse apenas projetos pessoais nossos, mas projetos abertos a uma participação coletiva, abertos a uma comunidade de poetas que percorrem o seu trabalho também nessa linguagem, ou poetas que só trabalham com essa linguagem, a poesia visual. Bom, e aí solidificou a nossa parceria, a nossa cumplicidade. E hoje nós realizamos juntos no Facebook, na página Estúdio Fulinaíma de Produção Audiovisual, o Festival Cine Vídeo de Poesia Falada. Que sem o cello eu não poderia estar realizando esse festival. Ele é figura vital na execução do projeto. Ele sabe o porquê de ser vital nesse projeto. Bom, dito isso, agora eu vou falar um pouquinho do cello em si e da obra dele. O que representa a obra do cello ao meu olhar, à minha visão? Como eu falei no começo da minha fala, o cello, para mim, é o olho de lince do poema. E não é à toa. O cello é multimídia? É uma pergunta. O cello é multilinguagem? O cello é um poeta visual? É um poeta verbal? É um poeta processo? É isso tudo. Pode juntar esses retalhos todos, pode juntar esses fragmentos todos, pensar item por item, procurar item por item na sua obra, na sua poesia, seja ela verbal, visual ou audiovisual, que a gente vai encontrar tudo ali. Ele brinca de fazer, de repente, de criar, de repente, um poema com uma linguagem, mas as outras estão ali também. Como o Hamilton acabou de falar, o ideograma são pequenos poemas verbais, mas não deixam de ser visuais também. Não deixam de ser concretos. E aí, eu brincando hoje,
escrevi um texto que postei no Face, postei no meu blog Portal Fulinaíma, com essas questões, fazendo perguntas. E acabo chegando a uma conclusão que o cello é o nosso Serafim Ponte Grande pós-moderno. Porque além de todo essa visão global da arte para ele, da mídia, da multimídia, da multilinguagem, ele consegue se apropriar da mídia, da nova tecnologia e não desperdiça tempo nem espaço com essas linguagens. Né? Aprende, não sei como, a dominar todas essas linguagens, a dominar todo esse jogo, toda essa trama. A gente tem um amigo comum, mineiro, Ronaldo Werneck, que é um brincalhão, e tudo que a gente tenta definir, ele diz que há controvérsias. Muitas vezes, até no que ele mesmo diz, ele acaba dizendo, há controvérsias. E quando muitas vezes, lá em Bento mesmo, eu falava, a gente em conversa, bate-papo, roda de poetas, a gente falava sobre um do outro, ele dizia, olha, há controvérsias. E ele sempre gostou de frisar que cello, para ele, era um grande fragmento, por causa do fragmento do discurso amoroso. Não é? Você não tinha como definir. Não é? Na fala da Renata, tem uma passagem que ela fala do Borges, que é exatamente, ele vem com aquilo, nos encanta, nos enfeitiça e, de repente, tá o bote. Esse é um dos traços dele que eu mais admiro, que mais me encanta. O de repente está ali na dele, está ali naquele momento, naquele espaço dominado, e de repente encantando as pessoas, e vem e já mata a charada. Bom, falar da obra do cello como um todo, eu não sou teórico, não sou crítico, não sou estudioso, eu pratico. E, para mim, a grande importância do cello é essa, é o fazer, é o praticar, é não parar de criar, não parar de experimentar, seja que experimentação for, seja com que tipo de linguagem for, e seja o que tipo de projeto ele, de repente, pinta na ideia para criar e convidar pessoas para participar. Não usufruir daquela ideia apenas para si. Não, eu vou fazer isso aqui com a minha poesia. Não. O desejo dele é que muitos poetas participem daquele momento, daquela ideia, contribuam com a sua produção poética. Isso, para mim, é fundamental. E essa afinidade é o que nos trouxe até aqui a nossa cumplicidade. Legal. Obrigado, Arthur. Posso falar? Pode falar. Não, é o seguinte, interessante, depois de você e da Renata falarem, eu acho que o nosso programa vai ficar muito fácil, né? Porque não tem tantas coisas para falar assim, mas me chama a atenção a questão da poesia visual, que não é uma coisa nova. Já o Rhodes, por exemplo, 300 anos antes de Cristo, se fez um poema eu acho que o nome dele era Símias, de Rhodes, um poema em forma de ovo, né? Que falava justamente do ovo, né? E depois parece que na época se perdeu um pouco essa linguagem, depois vem com os modernistas, né? A vanguarda europeia, o Idobro fazia poema visual e vários outros faziam coisas. Os concretistas, eu acho que sedimentaram muito uma tradição recente, né? Contemporânea. Mas o poema visual, embora seja o organizador principal, vamos dizer, do poema, ele não se separa da linguagem verbal.
E tem alguns poetas, talvez até a dificuldade de você perceber um pouco a importância do poema visual, seja muitas vezes um jogo de palavras. E nós sabemos que a poesia é muito mais do que um jogo de palavras. Tem poetas que acham que a poesia é um jogo de palavras. E eu sei, lendo tua obra, que você não acha isso, né? Só você ler os poemas, você vê que tem um estado de ser, um estado de alma, uma visão de mundo, que é muito mais complexo do que simplesmente um jogo de palavras. Então, quer dizer, como que você vê esse diálogo da poesia visual com a linguagem verbal, que você não perde essa linguagem verbal na poesia visual, pelo contrário, você enriquece e complementa, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, primeiro, deixa eu dizer assim, muito obrigado, né, ao Arthur aí por essas palavras generosas dele, né? O Arthur realmente é um grande parceiro de trabalho, né? Temos esse coletivo que é o Quino 3, né, junto com o Gidu Saldanha, e achei muito surpreendente essa tua visão aí, Arthur, sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, e fico muito honrado em você pensar dessa forma. E também, claro, essa comparação que a Renata fez, né? Eu acho que a Renata tem um estudo aprofundado sobre o meu trabalho, talvez ela possa comentar depois. Mas aí, Hamilton, essa questão dessa relação entre a poesia visual e poesia verbal, no meu caso específico, tem a ver assim com os estudos que eu fiz de linguagem, de teoria da arte, de teoria da literatura, né? Assim, por mais que algumas pessoas associem a este estilo, aquele poeta, o Leminski, a outros, né? Eu lembro que no início eu estudava o fenômeno poético, que é o que me interessa e que é o que vai me acompanhar até o final da vida. Não é algo que eu inventei. Vários teóricos, não é, discorreram sobre o fenômeno poético. Então, eu sinto isso que, né, a gente pode traduzir como fenômeno poético, e só depois é que eu vou escolher uma linguagem artística, ou um suporte, ou uma mídia. Né, como o Arthur falou, mas o cello é multilinguagem, é multimídia, ou ainda no âmbito acadêmico, né, se usa também o termo transdisciplinaridade. Por isso que eu me aproprio muito mais da teoria, e depois eu vou fazer uma decupagem daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero simbolizar no mundo, né? E aí que eu vou escolher a linguagem. Eu vou fazer o que? Um poema? Tá, mas se eu vou fazer um poema, isto que eu quero dizer, em qual estilo, em qual forma fixa? Eu vou fazer um haikai? Eu fiz um livro de haikais. Eu vou fazer em forma de poesia popular, em quadrinhas, em trovinhas, em cordéis, né? Eu me exercitei nessas formas, em sonetos, né? Em versos livres, versos brancos, etc. Ou será que eu posso construir uma comunicação com o receptor através de algo mais figurativo, mais imagético? E aí, nesse caso, o que é melhor? É fazer um desenho, uma gravura, uma fotografia, um poema visual? Então, antecede o ato criativo, né, no meu processo criativo, essa questão do fenômeno poético. E aí também tem uma coisa de prazer mesmo, sabe? Hoje eu estou mais a fim de escrever mesmo, linguagem verbal, linguagem textual. E às vezes não, eu quero trabalhar com imagem, quero trabalhar com cores, quero trabalhar com formas, quero trabalhar com perspectiva, claro, escuro, etc., e então é por aí que a banda toca no meu processo criativo, de modo que eu sei que eu vou continuar escrevendo linguagem verbal, textual até o final da vida, mas eventualmente vou estar trabalhando com imagens, né? Mais recentemente, aqui no Rio, um dos motivos de eu vir ao Rio foi fazer uma nova graduação, uma graduação em audiovisual, né? Eu estudei cinema, rádio e TV na UFRJ, porque eu queria desenvolver vídeos, né, fazer principalmente videoarte, né, videopoemas. Inclusive, este vídeo que o César colocou na tela aí para vocês, né, o Olho Nu, eu selecionei alguns dos mais de 100 ideogramas que compõem o livro Olho Nu, e este trabalho ele foi apresentado já em São Paulo, no FAIL, né, o Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas,
essa sequência de ideogramas subindo foi projetada num prédio da Avenida Paulista, né? Ali, eu não lembro agora se era no da Fiesp ou um daqueles do lado da Fiesp, de modo que cada poema tinha 30 metros de altura, né? À noite, assim, sabe? Um negócio incrível, assim, sabe? Então, eu gosto de transitar entre diversas mídias e suportes, né? De modo que eu não renego o poema impresso em livro, né? Gosto, inclusive, gosto do objeto livro, vou continuar publicando, mas gosto de espalhar a minha poesia em todos os cantos da internet, do WhatsApp aos portais de literatura, sabe? E vou estar fazendo vídeos e exposições e e-books, né, já foi feito muito poema em camiseta, em adesivo, em calendário, em imã, em vários suportes, né? E tem essa coisa também que eu me identifico muito com o Arthur, com o Gidu, com o Ronaldo Werneck, que eu já tive a oportunidade de homenageá-lo em Brasília, né, quando fiz minha individual na Biblioteca Nacional, que é essa coisa da multilinguagem, sabe? Essa coisa de ser do poeta que encara o microfone, um poeta que vai para o palco, que encara uma plateia, que exerce o poema oralizado, né? Esse poema verbalizado, a poesia falada. Né? Eu gosto muito dessa ideia de que a poesia começou muito antes da escrita, né? Essa coisa do... Né, o sarau é um pouco essa coisa de trazer as pessoas ao redor da fogueira, nem que essa fogueira, às vezes, esse lume, essa luz, seja os pixels da tela de um computador, né? Nós estamos aqui online, mas de alguma forma ao redor de uma fogueira, fabulando na tribo, né? Falando de poesia, falando poemas. Então, Hamilton, essa coisa da linguagem verbal e também da poesia visual, com certeza isso vai continuar caminhando comigo, né, e aparecendo no meu trabalho das formas mais diversificadas. Legal, obrigado. Bom, obrigado, Cello. Agora eu tenho que chamar a Renata para que ela nos explique a poesia visual do Cello. Né? E depois a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Renata, é com você, minha querida. Bom, além de Olhos de Lince, eu classifico o Cello como um ser enigmático. A gente nunca sabe o que está por vir, porque se o Borges, o pessoal diz que ele tinha a capacidade de dizer o indizível na narrativa, o Cello tem a capacidade de né, perceber o imperceptível dentro dessas múltiplas linguagens, como ele mesmo mencionou aqui. Então, assim, a poesia visual dele, ora, transita embasada na linguagem verbal, algo que a gente, de fácil, vamos dizer assim, leitura, mas também, ao mesmo tempo, tem o outro lado, totalmente não verbal, ou então mistura as duas questões, e altamente enigmática. Complexa, vamos dizer assim, dada aquelas questões das referências da visão de mundo. Ele faz muita alusão a várias, as vanguardas também, a questão do dadaísmo, ao surrealismo, para pesquisa, um e-book para contextualizar a poesia visual do Cello. Nós fizemos todo um aparato teórico da poesia visual desde quando surgiu, aí o Arthur menciona, né, 300 a.C., e vindo com ao processo evolutivo, abordando a questão das vanguardas, e trouxemos algo novo, que, pela minha formação, a semiótica, a contribuição da linguística, da semiótica, para poder analisar as obras, os poemas visuais do Cello. Então, assim, algo diferenciado também que foi proposto. Então, à luz da semiótica. E foi um processo nada fácil. Aproveitei a pandemia, agora ano passado, foi o momento que eu me debrucei para aprofundar mais ainda esse estudo que já vinha do pós-doc na UFRJ, na área de literatura brasileira, e sempre assim, o Cello como orientador ali, para poder esclarecer, enfim, até para fontes teóricas, tudo mais. Eu conheci o Cello e a poesia visual concomitante foi com a peça de teatro Memórias de Fogo, onde os poemas dele eram projetados no corpo, né,
dos atores no pano de fundo lá do palco, e aquilo me instigou muito. E aí eu comecei a ler, depois fiz contato com o cello, enfim, até no final da peça, e depois a gente foi conversando, e surgiu, então, assim, a questão da obra dele, aquilo foi vamos dizer assim, me levando a estudar mesmo de forma estrutural, acadêmica, até, vamos dizer assim, formalizando dentro do pós-doutorado a questão do poema visual. E tenho levado isso para a sala de aula, isso é uma prática agora, que já é publicada até pela UI Futuro em e-book, que é um artigo chamado A Retextualização na Sala de Aula, onde eu levo os poemas visuais do cello, e eles, a partir dos temas abordados pelo poeta, eles vão fazendo uma releitura em outros gêneros textuais, que é uma das questões principais das bases curriculares e agora do novo ensino médio, cada vez mais os alunos se apropriarem e terem competências e habilidades para trabalharem e se expressarem, vamos dizer assim, nos diferentes gêneros e modos textuais. Posso só complementar uma coisa da Renata, que eu acho que é muito interessante, que também complementa o que o Arthur fala. Uma vez perguntaram para o cello como é que ele escrevia, né? E como é que ele explicou como é que ele escreve? Eu misturo um pouco de angústia com crise existencial. Tempero com um pouco de dor dos desamores que vivi, recheio com cremes metalinguísticos, deixo ao fogo brando da filosofia da minha visão de mundo, depois cubro tudo com uma densa cauda de pretensa pós-modernidade. Prontinho. É uma receita. Aí o gênero textual aí, receita. Na verdade, Hamilton, olha que engraçado, eu nem lembro em qual entrevista que eu disse isso, né? Porque eu vivo sendo entrevistado para isso. Tem um livro meu que uma compilação de mais de 50 entrevistas que eu andei dando para ele. Interlocutório. O livro Interlocutórios, ali tem acho que 50 entrevistas em jornais, em livros, em publicações de diversas revistas, principalmente, em sites, né? Então, foi compilado ali. Então, isso é muito interessante, porque eu aprendi uma coisa na carreira mesmo. Tem coisas que alguém, como autor, como artista, como escritor, só diz em entrevistas. Tem coisas que não aparecem na obra, não aparecem na prosa, não aparecem na produção poética de um autor, mas uma vez o autor instigado, aquilo se revela, aquilo emerge nas entrevistas. É muito curioso isso, e como eu sou muito falante e tal, as pessoas me entrevistam, eu acabei compilando esse material ali, né? E falando em livro, Hamilton, se você me permite, quero mencionar que esse estudo que a professora doutora Renata realizou sobre o meu trabalho como objeto de pesquisa no pós-doutoramento dela na UFRJ, isso resultou num livro, que é o livro Cello de Barros, Olhos de Lince, Poesia Visual em Perspectiva, e a audiência aqui do Poetariado que eventualmente possa estar interessada pode encontrar isso no site da Editora Personal, né? Só digitar lá, Editora Personal, Cello de Barros, que já vai entrar lá no Óleo de Lince, né? Tá aqui a capa, né? A capa. Inclusive, essa capa é muito interessante. Quem escolheu esse poema visual para a capa foi a própria Renata, porque, segundo ela, tem uma relação com essa coisa do viajante, do nomadista, né? Porque é uma rosa dos ventos a partir de uma bússola, né? Onde eu coloco uma série de nomes de lugares, lugares que eu visitei no mundo e lugares que eu quero visitar, porém todos palavras compridas, né, polissílabas, né, com 4 sílabas, 5 sílabas, todas começando com a letra A, todas terminando com a letra A, e sempre onde é essa letra A inicial ou final, então é aquela setinha da Rosa dos Ventos, da bússola, né? Então ali você tem a Amazônia, você tem Atalanta, você tem Atacama, você tem Arizona, você tem vários lugares no mundo que refletem um pouco essa coisa do escritor viajante, essa coisa do peregrino que eu me sinto, né? E sou quando boto o pé no mundo, né?
E eu, a cigana, que adoro ficar também nas andanças. Por isso que eu adoro esse poema. A Renata, de vez em quando, ela apresentou vários artigos sobre o meu trabalho durante o processo de realização desse estudo, em Portugal, na Espanha, em outros lugares, né? Mas, César, eu posso mostrar umas coisinhas para a audiência do Poetariado? Com certeza. Eu trouxe aqui, gente, o Arthur... Cara, eu fico imaginando o Arthur trabalhando numa linotipia cercada ali daqueles tipos móveis de chumbo, aquelas provas, né, com a tinta ali. Eu fico imaginando, Arthur. E curiosamente, um dos meus primeiros livros, ou a primeira edição do Letramorfose, esse aqui é um exemplar da primeira edição, né? Aqui tem um relevo, que é um desenho feito naquele clichê macho e fêmea, e é um livro todo feito em linotipia, numa máquina linotipo em Blumenau, editora Cultura e Movimento. Olha só os nanopoemas. Eu não vou mostrá-los, mas dá para ver aí, né? Não vou mostrá-los assim detalhadamente, são todos muito curtos, todos feitos em linotipo, uma linotipo de 1897, que ainda funcionava. Hoje ela foi desativada, porque não tem mais pessoas capazes de fazer a manutenção. Este é um livro feito de linotipos, né? E que é um pouco a gênese desse meu trabalho de poesia experimental, sabe? Na época eu lia, por exemplo, Ezra Pound, né? Eu lia Joyce, né? Com suas palavras valizes, suas palavras cabides, o conceito de ideograma, né? Do Pound. Isso eu tentei colocar nos meus trabalhos. Estão neste livro aqui. Então, quando você falou na linotipo, é um exemplar que eu tenho esgotado, obviamente, né? Mas que eu tenho assim imenso carinho, né? E aí que eu escrevi esses poeminhos, né? Por exemplo, eu pegava um jargão, ou uma gíria, ou uma frase conhecida, uma sentença filosófica, e ressignificava, sabe? Eu pegava a frase, é tudo ou nada. E aí eu reescrevia dizendo, é tu ou nada. Ou então pegava sei lá, a deusa Vênus, né? Vênus nos vê-nos. Ou seja, a palavra Vênus aparece duas vezes. Partes de mim se partem-se partes de mim. Ou, por exemplo, em vez de dizer que a vida é bela, como no filme italiano, eu digo a diva é bela. Né? Então, fazendo essas brincadeiras, teve uma foto que eu vi caiu uma letra de uma palavra lá de uma igreja de subúrbio, Deus é amor, caiu a letra S, então eu fiz um poeminho, Deus é amor. Então, fazia esse tipo de construção linguística. Mas olha só, gente, eu trabalho com muitas mídias, né, como o Arthur bem colocou aí, mas eu continuo apaixonado por livros impressos, né, como, por exemplo, o Imagética, que eu fiz junto com o Sadi Bianchim, um poeta importante do Rio de Janeiro. Sadi é um poeta nacional. É um livro todo de poemas visuais, a partir de uma curadoria que eu fiz no CCBB, uma curadoria internacional, com 70 poetas de 22 países, resultou nesse livro. Tem o Nós da Poesia, que é organizado pelo Instituto Imersão Latina, de Belo Horizonte, né, onde dentro do livro, que tem poemas verbais de vários poetas latino-americanos, mas também uma série só de poemas visuais, que eu fiz uma curadoria, né, poetas latino-americanos, né, então isso é um exemplo da poesia visual transitando em livros impressos, ou este que é o Mediações do Literário, que é uma parceria de 3 universidades de Santa Catarina, onde além de ter um poema visual meu na capa, todos os capítulos abrem com poemas visuais meus. Este publicado em Belo Horizonte também, que é o Cataclisme, que é um livro solo meu, já tem um poema visual na capa, que é uma homenagem ao Borges e ao Joan Brossat, que é um labirinto, né? E assim, por exemplo, aqui uma revista da Hungria, né? Eu não sei pronunciar, acho que é Magyar Murley. Então, também com poemas visuais meus e de vários outros autores, né? Este aqui saiu em Nova York, que é o livro Maintenance, também com poemas visuais do mundo todo, obras, aqui é um trabalho meu, né? E assim vai. Este é um livro curiosíssimo, publicado nos Estados Unidos, Free Visual Poems from Cello de Barros, da pesquisadora Mary Dirksen, né, um livro publicado lá sobre o meu trabalho, também uma pesquisa acadêmica do mestrado dela.
a revista, o livro, né, Nuire, do Bienal Internacional de Poesia Visual da França, também tem trabalhos meus aqui. Então, assim, esse trabalho em poesia visual, ele circula pelo mundo, né, hoje em vários países, né, meu trabalho já foi traduzido ou exposto em 17 países, né, agora está entrando um projeto na Índia, olha só, coisas que eu fazia no guardanapo ali, rabiscando experimentalmente, hoje vai circular na Índia, né, 18º país onde meu trabalho circula, né, ou de alguma forma apresentado, né. Então, assim, eu queria aproveitar, como estamos chegando finalmente, também mostrar pelo menos assim que a gente continua nessa tradição do livro impresso, né, da página impressa, esse espaço meio que oficial do poema, né, embora eu transite por outros caminhos, outras linguagens, eu vou continuar participando de publicações impressas. São mais de 100 livros impressos que já têm textos meus, as antologias, as coletâneas, né, e os livros didáticos, né, isso aqui, Arthur, você comentou ali, meu trabalho hoje está em 11 editoras de livros didáticos, né, é uma forma que eu encontrei de popularizar a poesia visual. Os meus 2 centavos de contribuição na poesia visual brasileira são as oficinas que eu dou, as palestras que eu dou, as mesas redondas, né, agora está indo para a 15ª mesa redonda que eu organizo, né, e também esse trânsito da poesia visual dentro dos livros didáticos para fazer com que chegue aos professores, para fazer com que chegue aos estudantes e às bibliotecas escolares, né. Então, e além da exposição Convergências, que já participou de 11 estados no Brasil, né, por enquanto. Gente, é com pesar no coração que eu sou obrigado a agradecer vocês. Tchelo de Barros, muito obrigado. Arthur Gomes, muito obrigado. Renata, obrigadíssimo. Foi um papo maravilhoso. Eu estou olhando aqui o meu roteiro. A gente não chegou a contemplar nem 10%. 10% eu acho que chegamos, entendeu? Vamos fazer uma série. A gente precisa. Então, eu quero, então, deixar o meu grande abraço a vocês, agradecer o público que nos acompanhou até agora, lembrá-los para inscreverem-se no canal, eu sou blogueiro agora, inscreverem-se no canal, acionarem o lembrete, porque isso contribui não só para com o blog, o canal do Poetariado no YouTube, como ajuda a divulgar a poesia, né? Então, por isso eu insisto e deixo, então, o espaço para cada um de vocês darem os seus pareceres finais, seus comentários finais, e lembrá-los que não estamos em nenhuma CPI, que, portanto, ninguém aqui será processado. Muitíssimo obrigado, meus queridos. Quando o Tchelo for fazer a despedida dele, seria legal ele responder uma pergunta que o pessoal faz aqui. Por que você escreve? Eu estava pensando, até começar o programa, até a fala do Hamilton, quando ele leu o que o Tchelo respondeu na entrevista, que a questão de pensar o Tchelo como fragmento do discurso amoroso era uma premonição. Mas ali está a prova, é um fragmento de um discurso amoroso, a resposta dele, como ele escreve. Bom. Tchelo, quer falar alguma coisa? Renata, por favor, é a hora. Para quem gosta de poesia visual, adquirir, como o Tchelo falou, tem aí o e-book, Poesia Visual, Tchelo de Barros, Olhos de Lince. Queria fazer aqui propaganda do Pauta Nossa, às sextas-feiras, de 2 às 4, que é um programa cultural. Vocês vão participar agora dia 23, né? O César e o Hamilton. E a gente depois vai, quem quiser ir lá conferir, na página do Pauta Nossa, no dia 23, de 2 às 4. Legal. E tem poesia visual, terá na Unesco. Não assim especificamente do Tchelo, mas a gente vai fazer umas colocações lá na Unesco, uma prática pedagógica.
Muito obrigado. Queria agradecer também. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a Renata, ao Arthur, ao Cello, a todos, né, que ajudaram a montar esse programa. E dizer que eu acho que uma missão, um princípio do nosso programa, de apresentar a diversidade da poesia brasileira, eu acho que hoje ela se realiza de uma forma muito bonita, muito bacana, etc., integrando várias linguagens para mostrar as possibilidades da palavra, se juntar, inclusive, numa visão multifacetada, né, da poesia, né? Eu acho que é muito importante. Agradeço, Thiago, pela tua participação aí nesse programa. Um abraço a todos.